Camila faz parte de uma parcela de mineiros apaixonados pela leitura, hábito que surgiu ainda na infância com a influência da família. Orgulhosa, a consultora de negócios conta que o filho compartilha do mesmo costume. Em casa a gente tem um hábito de leitura forte, graças a Deus. Eu tenho um filho de 5 anos e é muito engraçado perceber o Lucas tomando gosto por isso, porque eu leio para ele desde que ele é muito bebê. E é engraçado ver o Lucas gostando de ler e se interessando. Ele tem 5 anos e está lendo, eu falo assim, meu filho, você está lendo? Ele fala assim, mamãe, tem que ser igual você. A pesquisa realizada pelo Ibope mostra que os mineiros estão acima da média dos leitores do país. Por aqui, 41% das pessoas leram pelo menos um livro nos últimos 30 dias. Um bom hábito para quem gosta de se informar e divertir ao mesmo tempo. 3 ambientes ajudam a colocar os mineiros no topo da lista de melhores leitores. O primeiro deles é a família. Então, pais leitores que gostam de ler, que incentivam seus filhos a ler, propiciam que as crianças e depois futuros adultos também leiam, né? O segundo ambiente seriam as escolas. Então, escolas com professores capacitados, com bibliotecas atuantes, também ajudam nesse hábito da leitura. E o terceiro seria as bibliotecas, como esse lugar onde que pode oferecer o acesso ao livro. Então, quanto mais livro estiver perto, quanto mais as pessoas tiverem acesso ao objeto do livro, isso vai influenciar. Então, a gente acredita que essa pesquisa tem revelado que esses ambientes estão trabalhando efetivamente, né? Estão tendo sucesso no que eles se propõem mesmo. Apesar do alto índice, Marina diz que essa prática precisa ser ampliada para o restante da população. Nosso grande desafio agora, essa pesquisa mostra que os dados, os maiores leitores são das classes A, B e C, então o nosso desafio agora é ir para as classes D e E, que elas sejam mais leitoras, né? Então 41% é um número ótimo, mas ainda não é um número perfeito, né? A gente busca mesmo que esse número cresça cada vez mais, né? Muito boa a matéria e o assunto também muito importante, né? Porque trata da vida intelectual dos brasileiros. E para nos ajudar a pensar sobre esse assunto, nós temos aqui a nossa pedagoga, psicopedagoga, que é minha parceira de programa de rádio, a Vanessa Rezende, que está comigo ali todas as sextas-feiras, num quadro do nosso programa que chama Papo de Gente Grande, né? Temos também a professora de português, Melânia Costa, que também já é professora e tem uma experiência há muitos anos, né? Nessa área. Bom, eu já queria começar perguntando para a Melânia. A matéria deixou muito bem clara a diferença de interesse pela leitura entre as classes sociais no Brasil. A senhora acha que isso é um avanço que já é satisfatório ou pode avançar mais? A senhora acha o que pode ser feito também? O que a senhora pensa que pode ser feito para incentivar a leitura no Brasil? Sim. A leitura é um hábito barato. Mas a senhora acha que no Brasil ainda é? Porque o que a gente ouve dizer é que fora do Brasil é muito mais barato do que no Brasil. O que a gente tem de livros acessíveis em todas as faixas de público, não necessariamente comprados, né? Há grupos de leitura, há ciclos de leitura, a leitura pode ser incentivada, há uma disponibilidade grande de livros que são colocados dentro das escolas. As bibliotecas públicas estão aí jogadas às traças, né? Dentro de colégios tradicionais tem as suas bibliotecas, as universidades têm bibliotecas. Então, não necessariamente um livro precisa ser adquirido. A busca pelo livro, ela precisa ser despertada e ele está disponível, é um hábito barato. Não necessariamente você precisa de equipamentos para isso, né? Em qualquer lugar você pode ter um livro. O livro é um objeto acessível e fácil. A todos. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para a Melânia e também estender a Vanessa Rezende. Eu quero que vocês dêem a opinião de vocês duas em relação ao mundo moderno de hoje, a tantos aparelhos, celulares. Isso tem atrapalhado também esse processo, o crescimento, né, da leitura, o estímulo da leitura na criança. Hoje em dia a criança prefere ficar no computador do que ler um livro. Então isso é um grande empecilho para que as pessoas busquem mais a leitura? O mundo moderno, ele estimula a leitura, na verdade. Eu costumo dizer que todos os equipamentos hoje são voltados para a linguagem escrita, todos os equipamentos, inclusive o próprio celular, que deveria ser um aparelho de voz. Você acessa tudo pelo celular hoje, você está ligado à internet. Eu passo uma mensagem semanal às segundas-feiras, que é o Maná da Segunda, e todos os meus amigos que recebem, eles acessam no celular.
Ah, Melanie, eu acessei pelo celular. Então, a leitura, ela está presente em todos os equipamentos. Eu costumo dizer que quanto mais evolui a tecnologia, mais eu preciso dominar a leitura e a linguagem escrita, né? A possibilidade de escrever. Então, eu registro as minhas mensagens e tenho as mensagens registradas. Então, a acessibilidade é muito grande. O que falta, e nós vimos isso na matéria que vocês fizeram, é o hábito de. E todo hábito, ele é desenvolvido. Todo hábito é desenvolvido. Deixa eu falar uma coisinha. Fica à vontade. Vamos. Mesmo porque a criança levanta o dedo. Quando ela levanta o dedo, ela quer falar. É o seguinte, quando ela falou a questão da tecnologia, eu já fiz uma ponte assim com as pessoas, as crianças, adolescentes que eu atendo, né? Sim. O adulto, eu vejo assim que muitas vezes ele vai lá para o computador, na internet, ele busca uma informação, uma notícia. Agora, as crianças e os adolescentes, o interesse, eu percebo outro. É joguinho, Redes sociais. é redes sociais, entendeu? Então, assim, a questão da própria leitura, de ler alguma coisa interessante, eu não acho que nasce assim muito espontaneamente dos meninos, não. Por isso que a gente assim, sempre enfatiza a questão da família, né? Sim. Dos pais estar direcionando, Então, incentivando. essa questão que você está falando aí nos remete a pensar, então, o que os pais podem fazer para ajudar essas crianças a ter esse hábito correto? Porque se elas começarem realmente, se elas se entregarem às redes sociais, o tipo de leitura que elas vão fazer lá vai prejudicá-las, inclusive, na sua formação intelectual, porque lá não se escreve o português correto, e etc. e tal. E a leitura de um bom livro ainda é uma excelente ferramenta do auxílio no desenvolvimento da língua, né? Sim. Então, o que os pais poderiam fazer? Porque eu me lembro que, na minha geração, a gente não lia tanto assim, com raras exceções, né? Eu não lia tanto, não era muito incentivado a leitura. A leitura sempre parecia um negócio chato de ser. E talvez, nesse mundo da internet hoje, parece que fica mais chato ainda, você sentar e pegar um livro para ler. Eu vou falar duas coisas. Primeiro, a questão do pai, os pais serem o exemplo. Se eu moro numa casa onde meu pai não lê nem um jornalzinho mais humildezinho, não gosta de ler, não lê nada, eu não tenho um bom exemplo em casa. Né? E outra coisa que eu vejo também, assim, os pais têm que respeitar um pouco o gosto da criança. Às vezes o menino não lê o livro nem de 3 páginas e o pai quer que leia um grosso de 100. Então, assim, começar com as coisas mais simples. Eu vejo, assim, que o desejo pela leitura parte muito da questão emocional. Hoje eu tenho um livro que eu não estou interessada em ler, mas amanhã eu posso querer ler aquele livro. Né? Hoje eu estou triste, não quero ler um livro triste, mas eu posso ler um livro mais contente, mais feliz, que passa uma mensagem mais agradável. De como você falou, é o interesse da criança. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai assinava a Turma da Mônica. Ah, é ótimo. Que por mais que não tenha conteúdo nenhum, mas para a criança vai estimular a leitura. Né? Até hoje, se eu não me engano, a gente vai falar sobre esse tema que é a Turma da Mônica completa 50 anos. Então a gente vem falando sobre isso também. A criança, ela tem que ser estimulada por aquilo que ela gosta. É lógico que quando ela for crescendo, ela vai se interessando por outras leituras. Por outras coisas. Mas historinhas desse tipo também são boas para crianças? Eu amo as histórias em quadrinho. É muito legal, não é? Lá no consultório eu faço assim. Às vezes eu vou atender um menino que ele tem 13 anos. Aí eu tenho uma estante cheia de livros. Falo, qual livro que você quer? Às vezes eles pegam um livro que a história muda, não tem nada escrito. Porque não quer ler. Aí o pai fica assim, ai, Vanessa, mas como que você dá esse livro para o menino? Não tem nada escrito. Tem escrito, ele vai imaginar. A imagem estimula a criança, Isso. né? O desenho. Deixa eu até aproveitar e pegar o que vocês estão falando, até a professora, a senhora também é jornalista, então eu queria fazer uma pergunta com esse cunho. A gente sabe que a leitura, talvez ela seja, acho que a mais pura fonte de conhecimento, acho que a mais cristalina fonte de conhecimento. A gente sai, né, ali completamente cheio de vontade, imagina, bem o que a Luciana disse quando foi chamar essa matéria, estimula demais. Enfim, só que eu percebo que a leitura no Brasil, guardadas as exceções, não tem estimulado a reação pós-leitura. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até como jornalista, professora, e também depois você comentasse, Vanessa, por que o brasileiro lê e retrai para dentro dele, guarda o livro e fala, que isso acontece de verdade. E fecha os braços dizendo, eu não tenho condição para mudar isso. Eu sinto que no processo educativo, a leitura tem sido vista como algo compartimentado. É leitura. Né? E leitura não é só isso. A leitura é a leitura de mundo. Né? Eu leio o mundo, eu percebo as pessoas,
Se eu saio à rua e eu vejo muitos carros, pessoas agitadas, eu estou lendo este mundo. Então, prestar atenção no mundo, seja uma leitura de texto escrito, seja leitura de imagem, esse estímulo para a percepção das coisas. E a interpretação daquilo a interpretação que tá por trás. dessa realidade. Então, eu sinto que a leitura tem sido pouco trabalhada, ela tem sido vista como uma obrigatoriedade. Você vai ler o que eu quero, quando eu quero e como eu quero. Seria a leitura pela leitura. Não é leitura pela leitura. Então, o professor determina, o pai determina, porque o livro está na moda, ou porque determinado autor... Né? Então, eu acho que é uma crueldade tanto com o leitor quanto com o autor. Acho que o autor também não merece esse tipo de leitor. Eu acho que ele não merece. Eu acho que a leitura como um estímulo, ela salva vidas. Agora, ela faz crescer as mentes. Sim, aí realmente tem esse aspecto interessante. Mas, por outro lado, quando você pensa também, existem certos tipos de leitura que destroem vidas. Com né? certeza. Eu fico pensando, por exemplo, tem certos romances, aqueles romances baratos, né? Tipo, sei lá, Bianca, aquelas coisas que adolescente lia. Pelo menos na nossa época, as adolescentes liam isso, né? Não sei o que elas leiam hoje, mas... Eu lia. Mas não é muito de Deus, não. Hoje eu não sei o que elas leem, mas se tiver alguma coisa, deve ser coisa pior do que aqueles tem a romances série de Sidney Cristo Shell. hoje, né? Então, esse tipo de leitura não leva ninguém a nada, não avança nada na vida da pessoa. A questão da leitura, ela é engraçado, né? Porque, como você está dizendo, ela é uma ferramenta de vida ou morte, né? Eu costumo dizer que a internet, para mim, é como uma banca de revista. Tem de tudo lá. Tem coisas excelentes. Inclusive revista pornográfica, né? Como tem pornografia. Agora, você vai à banca para comprar o quê? O que você foi buscar? Alguns vão buscar pornografia, outros vão buscar, né, uma leitura útil. De onde saiu esse desejo ou essa escolha? Então, ver o mundo criticamente, exercitar a crítica, inclusive, vai me fazer separar o bom jornalismo do mau jornalismo. Claro. Não é? O bom texto do mau texto. Eu penso que não é só a criança, não. Nós estamos falando muito de criança e de adolescente aqui, mas eu sinto dentro das salas de aula, seja nas empresas, seja no meu curso, não é que as pessoas não leem. Eu acabei de dar um curso agora numa empresa e no primeiro dia um dos participantes do curso falou assim: eu confesso que eu não leio, eu não gosto de ler. E o meu curso é muito em cima das relações interpessoais, da leitura de mundo, de olhar criticamente tudo que é proposto para mim. E aí ontem, no encerramento do curso, essa mesma pessoa veio me dizer assim: olha, engraçado, eu trabalho tanto com cursos de casais lá no meu ministério e eu não tinha atentado para essa necessidade da falta de leitura. E eu dei no encerramento, eu dei um texto do Drummond, que ele diz assim: eu desaprendi a linguagem com que os homens se comunicam, na verdade eu sou muito pobre. Então, achar que eu sei tudo é de uma pobreza absurda.